garantir o futuro, reciclando o presente. Agora é assim. Com o Bahamas Card, além de pagar as suas compras no Bahamas, você também poderá usar o seu cartão nos postos de gasolina, no shopping, na farmácia, no seu restaurante favorito, na hora que precisar. É aceito em mais de 95% dos estabelecimentos que trabalham com cartão de crédito. Não perca tempo. Faça logo o seu. Bahamas Card, onde você estiver. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeiras, 3241-4800. Parabéns, Juiz de Fora. A Cuidare chegou para cuidar do bem-estar de quem você ama. Oferecemos um serviço diferenciado, com técnico em enfermagem capacitado de acordo com o perfil do paciente. Cuidados com adultos, crianças, idosos, gestantes e pós-operatórios. Nosso trabalho é transformar a vida das pessoas. Se alguém da sua família precisa de cuidados especiais, conte com a Cuidare. Nós vamos cuidar de você. Telefone 3212-4031. Teatro Espírita, Diálogos de Luz, Encontro de Emmanuel e Dr. Bezerra de Menezes, dia 26 de novembro às 20 horas, no Teatro Pascoal Carlos Magno. Ingressos à venda na loja Kika Colorida, Rua Marechal 324, esquina com Getúlio Vargas. Apoio Igilave Lavanderia, a roupa limpa que você merece. E Rádio Globo Juiz de Fora. Rádio Globo. A partir de agora você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Tiagos Distribuidora, Churrascaria Potência do Sul. Muito bom dia, boa tarde para você que está ligado na Rádio Globo, 12:00 mais 2 minutos. Eu sou Gustavo Fonseca e nós estamos entrando com Debates na Globo. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. Debates na Globo está no ar. Ao meu lado, o jornalismo atuante da Globo Juiz de Fora. Boa tarde, Alberto Bejani. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, amigos da Globo. Mais um dia com assuntos diversos. Evidentemente que um deles nos traz muita tristeza de ver a famosa bala perdida também Juiz de Fora. E nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Para você que está ligado na Rádio Globo Juiz de Fora, também estamos ao vivo no Facebook, o Facebook da Rádio Globo JF, que transmite com imagens essa programação e você pode comentar e interagir conosco. Hoje o Debates na Globo traz o pediatra e neonatologista Vitor Fernandes Alvim. Ele é médico e nós estaremos debatendo durante esta hora todas as informações sobre o Novembro Roxo, mês de novembro que é dedicado à conscientização sobre a prematuridade de bebês. Vamos trazer aí tudo que é relacionado também à saúde desta criança prematura, também da mãe envolvida nesta situação. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Globo. Seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Globo Juiz de Fora. Igualmente, eu que agradeço, agradeço o convite e o canal para a abertura de um tema tão importante e que merece, de fato, ser discutido, e estou aqui disponível para prestar algum atendimento à população e esclarecer o que for perguntado. Portanto, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Globo. Você já manda sua pergunta, sua dúvida aí para o Facebook da Rádio Globo Juiz de Fora. Vamos destrinchar aí a questão do Novembro Roxo e a atenção à saúde das nossas mulheres e também das nossas crianças. Antes, 12:04, eu peço licença até também ao Dr. Vitor, porque, Bejani, fica de uma maneira muito triste, é claro, a repercussão da morte da professora Fabiana Filipino Coelho, uma mulher de 44 anos, morreu na noite desta quarta-feira após ser atingida na tarde da quarta-feira por uma bala perdida na região central de Juiz de Fora, na rua Marechal Deodoro.
O caso que foi atendido pela Polícia Militar no início da tarde de ontem foi em decorrência de um adolescente de 16 anos. Ele assaltou uma outra pessoa alheia a esta confusão na Praça da Estação, levou cerca de R$100 dessa pessoa, fugia pela Marechal quando foi interceptada por um policial reformado. Este policial tentou prender, impedir a fuga desse adolescente. O adolescente estava armado com uma faca, acabou ferindo o braço do policial, do ex-policial, eles entraram em luta corporal e acabou que o policial veio a disparar para se defender, para tentar impedir aí a fuga deste menor infrator, deste adolescente, e ali acabou atingindo a professora, que também estava alheia aí à situação, numa rua Marechal completamente cheia, né? A professora foi atingida e acabou sendo levada para o hospital aqui da cidade particular através do SAMU, mas não aguentou aí, não resistiu ao ferimento deste tiro que acabou acertando a sua lombar e veio a óbito, né? O cemitério Parque da Saudade vai aí, onde será o local do enterro, né, da professora Fabiana, hoje às 4 horas na Capela 5, e agora, né, a Polícia Civil, através da especializada de homicídios, estará investigando o caso. Bejane, nós temos a palavra do delegado Rodrigo Rolli, que é o titular responsável pelas investigações, também a palavra do sindicato, mas antes gostaria de ouvir também as suas considerações, porque realmente um caso que choca, uma tragédia que choca a nossa cidade. É uma professora de 44 anos que sai às 11h30 do trabalho, da educação, está no centro da cidade, lugar populoso. Como foi ela, poderia ter sido uma criança, poderia ter sido uma pessoa idosa, poderia ser um parente meu, um parente seu. É claro que a gente não vai falar que houve uma atitude dolosa, e sim uma atitude culposa, né? Aquela que a pessoa não tem intenção, embora eu acho que um policial aposentado, ele tem que entender, por obrigação do ofício de tempos trabalhando como policial, de que numa Marechal Deodoro, um jovem que é menor de idade, 16 anos, embora acho que já deveria ter passado no Congresso a responsabilidade de adulto para 16 anos, mas é menor. Ele entra em briga corporal com esse menor. Esse menor esfaqueia o braço dele. Ele não tinha percebido ainda que o braço dele tinha sido esfaqueado. O menor sai correndo. Ele então atira no menor numa via populosa. Eu acho falta de estabilidade emocional por parte desse cidadão. Regiane, vamos ouvir o delegado Rodrigo Rolli, que muito gentilmente atendeu a nossa reportagem, e ele esclarece que agora a linha de investigação vem em dois sentidos, né? Primeiro, apurar os fatos do menor que acabou provocando, né, esta confusão do assalto e da tentativa, inclusive, de homicídio contra o ex-agente. E também apurar os fatos em relação à morte da professora a partir da reação, né, do ex-funcionário público. Vamos acompanhar, portanto, as palavras e as informações preliminares da Delegacia Especializada de Homicídios aqui de Juiz de Fora, através do titular, delegado Rodrigo Rolli. Ontem, como é que fala, a Delegacia de Plantão, né, a Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão do menor na prática do crime de roubo, tá certo? Ele foi autuado em flagrante por ato infracional pelo crime de tentativa de roubo, né, e tentativa de homicídio por ato infracional análogo ao crime de roubo e de homicídio, tá certo? Em decorrência do ato, tá certo? Levado à delegacia de plantão, a delegacia de plantão foi lá e ratificou o procedimento. Agora, paralelo a esse, com cópia nesse ato infracional que ele foi apreendido, tá certo? Está sendo feito agora, instaurado um inquérito policial, delegacia de homicídios, para apurar a questão da morte da professora, né, em decorrência da ação do rapaz policial aposentado, né, em decorrência de apurar a questão da morte da professora, tá certo? Então são duas coisas paralelas. A questão do ato infracional do menor, foi ratificado o auto de apreensão em flagrante por ato infracional por tentativa de homicídio e tentativa de roubo, tá certo? E agora,
pela delegacia de homicídio, está com a delegacia de homicídio esse flagrante. E a delegacia de homicídio também está instaurando inquérito agora para apurar a morte, as circunstâncias da morte dessa professora que foi atingida por uma bala e veio falecendo na noite de ontem. Inclusive, Bejane, a Polícia Militar informou através do boletim de ocorrências que esse jovem, né, que infelizmente praticou esse assalto ontem e a confusão acabou decorrendo da morte desta professora, ele, inclusive nos últimos 6 meses, tem contra ele vários registros de roubo e inclusive porte de arma de fogo. Ou seja, é um recorrente, embora da pouca idade, no mundo do crime. É aquilo que eu falei no início. 16 anos, para mim, já é adulto. Ele já responde pelos seus atos. Se ele pode matar, roubar, se ele pode votar, imagina, 16 anos ele pode escolher o presidente da República. Com 16 anos você pode escolher um governador do estado. Com 16 anos você pode votar nos cargos que existem no país, tanto na área legislativa como executiva. E por que você não pode responder pelos seus crimes? Isso é uma barbaridade. E você tem aí o envolvimento de um policial aposentado. Por ser aposentado, nós, evidentemente, acreditamos que seria um homem que é um homem de conhecimento, de responsabilidade, que jamais ele poderia ter sacado de uma arma e dado um tiro, sem ter a consciência de que o lugar é populoso. Vai pegar em alguém. Vai se tornar uma bala perdida. Não existe bala perdida. Existe a bala que vai ferir alguém e que vai levar alguém a óbito, como aconteceu dessa professora, que eu repito, às 11h30 da manhã saiu do colégio, cumprindo a sua obrigação, já tendo um salário que não é grandioso, e embora todos nós passamos pelas mãos dos professores, seja a profissão que for, ela sai para ir para a sua casa, para almoçar correndo, para ir para outra escola, e no meio do caminho é baleada por um policial que atirou num garoto de 16 anos, que para mim é um bandido, né? Que atirou num bandido de 16 anos, não em legítima defesa, porque já tinha sido ferido. E o garoto já estava correndo. Eu não estou falando que o ato do policial foi doloso, não, mas que no mínimo culposo foi, porque além de ser policial, é aposentado, tem que ter o conhecimento, como pelo tempo que ele trabalhou na polícia, de que existe um lugar certo para você usar uma arma ou não usar, porque de repente o uso da arma pode trazer um prejuízo muito maior do que se não usasse. Se não tivesse usado, o que teria acontecido? Quanto foi que foi roubado? Cerca de R$100. R$100, né? O prejuízo seria esse, R$100 e um celular. Não, nós tivemos a vida de uma mulher que estava trabalhando, educadora, andando no centro comercial da cidade e é baleada por um policial aposentado que não atirou nela, atirou no garoto, mas sem direção. Agora, Bejane, esse caso criou, e doutor Vitor, esse caso criou muita comoção, inclusive passeatas, manifestações na região do quadrilátero central da cidade nesta manhã, e a sociedade civil está prestando atenção e acompanhando essa situação. Temos a palavra também da Cida Oliveira, ela é coordenadora geral do Sindicato dos Professores aqui de Juiz de Fora, e trouxe também uma palavra do que pode ser aí a sociedade civil organizada também prestando a sua solidariedade e inclusive aí a classe dos professores quanto à morte desta profissional de 44 anos. O Sindicato dos Professores lamenta profundamente a morte da professora Fabiana Filipino, em decorrência, né, nós deu para perceber de um tiro, né, foi disparado pela arma de fogo de um policial reformado, numa rua onde que tinha vários, né, a população, os trabalhadores, né, transeuntes ali pelaquela região. Vimos isso com um pesar muito grande, uma professora de excelente qualidade, tanto é que os colegas e alunos estão profundamente tristes. Juiz de Fora é uma cidade pacata, né? Eu diria assim. Não, nós nunca vivemos uma situação dessa. Então nós lamentamos profundamente
E o Sindicato dos Professores luta pela apuração dos fatos. Nós queremos que isso seja apurado, porque, na verdade, eu acho que a segurança ela tem que ser de justiça e não o contrário, né? Nós estamos vivendo um momento de insegurança pública nas ruas. Eu queria, no final, só dizer o seguinte: Fabiana, presente hoje e sempre. A sua falta, ela é imensa para nós. Tá aí, portanto, a Cida Oliveira, ela coordenadora do Sindicato dos Professores em Juiz de Fora. Um caso lamentável e que a Rádio Globo estará acompanhando o desdobramento das investigações e trazendo informações para você, ouvinte mais bem informado de Juiz de Fora, ouvinte AM 910. Bejane, 12h15, agradecendo a presença mais uma vez do Dr. Vitor, mediante aos casos do dia a dia e do jornalismo atuante, que infelizmente, né, nós temos também que reportar, e acontece, vamos acompanhar esse caso. Vamos trazer também algo que é latente, porque a saúde, o atendimento às nossas mulheres e às nossas crianças é lembrada no Novembro Roxo, o Novembro Roxo que faz menção aí à causa da prematuridade das crianças, dos bebês, o bebê prematuro. E hoje o doutor Vitor, com muita atenção ao jornalismo da Rádio Globo, estará tirando as nossas dúvidas. É verdade, fica uma pergunta para o próximo bloco, né? Porque nós já vamos aí para 15 minutos, 16 minutos, né? Agradecer os patrocinadores, que é a Paraibuna de Papéis, que é o exemplo de produtos de alta qualidade, onde o exterior já recebe esses produtos. Nós temos a grandeza de saber que a Paraibuna é de Juiz de Fora e que está exportando o seu material, aquilo que ela fabrica, papelão, caixa de ovos, enfim, uma série de produtos que já está sendo exportado até pela qualidade do produto que ela fabrica em Juiz de Fora. Temos também a Churrascaria Potência do Sul, onde você pode escolher carne uruguaia, argentina, a carne brasileira, o peixe, o camarão. Você pode escolher a comida japonesa ou comer tudo isso, né? Por um preço acessível. É uma rede que tem uma churrascaria em Juiz de Fora, tem 4 em Uberlândia, tem 6 em Goiânia e 8 em Brasília. É uma rede que respeita e faz você se sentir em casa quando você entra nela. A Interconstrutora, que é a humanização, onde você paga o aluguel, compra o apartamento que está em construção, você não vai pagar essas prestações enquanto você não mudar para o apartamento. Isso quer dizer o quê? Que não vai acumular o seu aluguel com a prestação. Depois que você muda para o seu apartamento, acabou o aluguel, que na verdade a gente fala todo dia que é uma coisa ruim o tal de aluguel, é o dinheiro que vai e que não volta mais, e que você paga um já está pensando no outro. Temos também a grandeza, né, da promoção que o Gustavo vai passar para vocês aí. Você que quer concorrer a uma caixa de cerveja Heineken, são 12 cervejas Heineken, mais uma cachaçinha mineira da boa. Você tem que ser maior de 18 anos, você tem que beber e não dirigir, pelo amor de Deus, não vai beber e depois dirigir, tá? Nem liga para cá, porque se é de menor você não pode beber, vai então concorrer. Nós vamos te entregar brinde nenhum. 998-150791, a Tiagos Distribuidora estará sorteando este brinde e amanhã nós estaremos divulgando o resultado dessa promoção. Doutor, rapidamente, antes da gente render e trazer aí as mensagens dos nossos parceiros comerciais, qual a pertinência hoje em dia de se falar da prematuridade dos bebês? Qual a importância, o significado real deste Novembro Roxo? É um mês, igual você falou, né, Gustavo, dedicado ao nascimento do bebê prematuro. Muito se fala em conscientização da prematuridade, que é uma questão relevante no nosso meio, né? A taxa de prematuridade no Brasil ela é alta em comparado aos países desenvolvidos, então é importante tomar consciência de um grupo específico de bebês que precisam de cuidados característicos. Então é importante que eles sejam valorizados, né, durante esse mês e que tenham assistência de qualidade durante todo o restante do período do ano. Já tem uma pergunta aqui da Maria Reis Cantagalli, deve ser. Gostaria de saber se é verdade que os bebês prematuros podem adoecer com mais frequência. Depois do bloco, né? Para o próximo bloco, vamos trazer essas e outras informações com o Dr. Vitor Alvim, hoje trazendo todas as informações sobre o Novembro Roxo. É um instante só, 12h19. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul.
Rádio Globo. Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens gera mais de 3.000 empregos, diretos e indiretos, e investe no desenvolvimento das pessoas, com foco nas competências de seus negócios e na promoção do bem-estar e da segurança. Trabalhar na Paraibuna Embalagens é fazer parte de um time de excelência, ousado em todas as suas atitudes e relações, que tem como missão garantir o futuro, reciclando o presente. Aniversário Bahamas Mix, ofertas arrasadoras, preços imbatíveis. Arroz leve este 5 quilos, 9,98. Molho de tomate para mesa 340 gramas a partir de 3 unidades, 59 centavos. O Enfermin 100 gramas a partir de 3 unidades, 79 centavos. Nectar Yumi 1 litro a partir de 3 unidades, 1,99. Sabonete flor de pé suave a partir de 3 unidades, 59 centavos. Aniversário Bahamas Mix, a maior campanha de preços baixos da cidade. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeiras, 3241-4800. Tiagos Distribuidora, seu exclusivo chopp Heineken, delivery, bebidas em geral, carnes nobres, gelo, carvão e água. Rua José Apolônio dos Reis, 407, Aeroporto. Telefone ou WhatsApp 3218-6529. As ligações clandestinas ou gato geram um prejuízo anual de 450 milhões de reais. Quem paga essa conta é você. Quem faz essas ligações parece não entender o risco dessa atitude. Minha conta é uma só, no meio de várias. Meu vizinho também faz, não sou eu que vou ficar pagando conta. Isso precisa acabar. O que muita gente não sabe é que ligação clandestina é crime da cadeia, além de prejudicar a todos. A CEMIG possui um centro de inteligência que acompanha o consumo em tempo real de todos os seus clientes. A CEMIG aumentou em mais de 300% o número de inspeções para combater as irregularidades. E ela não vai parar até vistoriar todos os locais. Você também pode ajudar a CEMIG no combate ao gato. Desconfiou? Denuncie. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Meio-dia 22, estamos de volta com Debates na Globo. Eu sou Gustavo Fonseca, hoje ao lado de Alberto Bejani, recebendo o Dr. Vitor Alvim, ele pediatra, neonatologista. Estamos falando sobre o Novembro Roxo e você mande as suas perguntas, mande os seus comentários através do Facebook, a página do Facebook que transmite essa programação com imagens. Você tem o nosso canal de comunicação muito próximo e vai trazer aí as suas dúvidas sobre a prematuridade. Bejani, ficou aí uma indagação da nossa companheira ouvinte da Rádio Globo no último bloco. A Maria Reis, ela pergunta, gostaria de saber se é verdade que os bebês prematuros podem adoecer com mais frequência. Isso é uma verdade, Os bebês prematuros, eles têm uma imunidade reduzida, tanto pela imaturidade mesmo do próprio sistema imune, e o que é um fato, a transferência de anticorpos da mãe para o bebê, ela acontece de forma mais importante quanto mais avançada a gestação. Como o bebê prematuro ele nasce antes do tempo, ele recebe menos anticorpos da própria mãe. Então, ele 8 recebe meses menos... pode considerar como prematuro, 8 meses? Assim, tecnicamente a gente define através do número de semanas. Então, nascer nós prematuro... somos leigos, 8 meses daria 8 vezes 4, 32 semanas, é isso? Assim, a gente define por semana. Então, o nascimento prematuro é aquele que tem menos de 37 semanas de gestação. Uma gestação que se considera no período de termo normal é o bebê que nasce de 37 semanas até 41 semanas e 6 dias. Com a média de nascimento em termos de maturação de 40 semanas. A maior parte dos cálculos para a estimativa da data de nascimento, da data provável que o parto aconteça, eles são feitos de forma convencional para 40 semanas. 40 semanas é o normal. Seria uma criança saudável, aparentemente sem nenhum risco de
adoecer com facilidade, que está com seus anticorpos. Que tem uma imunidade melhor, tanto do próprio sistema imune, que é amadurecido, tanto recebe através, né, através da placenta, né, anticorpos da própria mãe. Isso tudo, né, tem uma pergunta aqui também, melhora a defesa. Da dona Jussara. Ela diz o seguinte, que ela está com 39 semanas, até começou a sentir um pouco de sangramento. Isso preocupa? É uma condição mais obstétrica, se não própria da minha área, sim, né? Mas assim, já está te aproveitando aqui para ela saber se ela deve procurar um médico. É assim, o que ela tem que, em termos de definição, ela tem que perceber se ela realmente está em trabalho de parto, né? Uma das condições. Porque isso pode ser, né? Pode ser o início do trabalho de parto, né? Sangramento, início de contração ou rotura da bolsa, né? Pode ser. Quiser aconselha que procure um médico imediatamente. Né? Exatamente. Doutor, o senhor falou da baixa de imunidade desse neném prematuro, dessa criança prematura. Qual o tempo de recuperação dessa criança? Ela vai ter algum tipo de sequela a longo prazo? Isso é resolvido logo após o nascimento, naquela fase de tratamento? Não sei se é correto falar fase de incubação. Como que os senhores trabalham essa situação e se essa condição de prematuridade pode deixar sequelas a longo prazo? Pode. O bebê nascendo prematuro, então nascer prematuro é nascer com menos de 37 semanas de gestação, o que inclui um grupo complexo de bebês, né? Tanto os bebês que são muito imaturos, né, que a gente define como prematuros extremos, aqueles com menos de 28 semanas de gestação. Só para ter uma noção, 28 semanas de gestação, a média de peso é em torno de 1 quilo. Então, né, engloba esses bebês que são, né, bebês potencialmente mais graves em termos de chance de óbito e com chance de evoluir com sequelas. E envolve os bebês que têm uma gravidade menor, né, em torno de 34 semanas até 36 semanas e 6 dias, né, que vão variar em torno de 2,5 kg, né, que são bebês menos graves, com menos chance de morte propriamente, né, logo após o nascimento e no primeiro tempo de vida, e com menos chance de sequela, né. Os efeitos associados à prematuridade, eles vão minimizando à medida que o bebê vai crescendo, né? Até para acompanhamento após o nascimento, né? Depois de algum período. Por isso que fica na incubadora. Isso, algum período, alguns prematuros vão ficar em incubadora, né? Incubadora é um ambiente que tem o controle de temperatura, que é uma das dificuldades do bebê prematuro, não consegue controlar a própria temperatura corporal, principalmente se ele tem um baixo peso associado à prematuridade. Nós assistimos há pouco tempo, através do Fantástico, do mesmo Sistema Globo que nós pertencemos, mostrando uma mãe que teve um bebê prematuro com 700 gramas. E isso mostrou, foi notícia no Fantástico, que eles estavam acompanhando e chegaram até a saída do bebê com quase 2 quilos. Isso não é normal, né, doutor? A alta de bebês com peso de nascimento de 700 gramas, ele nasceu com quase 700 gramas, nem 700 gramas ainda, prematuro. E aí ficou no hospital. A mãe também ficou no hospital. E acompanharam até a saída do bebê com quase 2 quilos. É normal isso? Não, é uma condição usual. Os bebês que nascem, né, com um extremo baixo peso, aqueles com menos de 1 quilo de nascimento, eles vão ficar internados por período prolongado, né? E aí depende da unidade onde vocês estão internados, mas em torno de 3, 4 meses de internação para só depois receber alta. Agora, e o leite que essa criança se alimenta com leite ou com soro? Essa criança prematura que fica na incubadora? A nutrição, né, do bebê prematuro extremo, que é essa situação de nascer com menos de 1 quilo, ela é baseada em 3 princípios fundamentais. Recebe a nutrição parenteral, que é uma nutrição administrada via venosa, que tem aminoácido, que tem lipídio, que tem infusão com glicose e outros sais, né, essenciais, sódio, potássio, enfim, de acordo com o tempo de vida. O bebê recebe a alimentação através de sonda, uma sonda definida como sonda orogástrica, que entra pela cavidade oral e é posicionada, tem a extremidade distal posicionada no estômago, e ele vai receber alimentação láctea, vai receber leite por essa sonda, e pode ser administrada o leite da própria mãe,
que isso ajuda também na formação do sistema imune, o colosso da própria mãe na boquinha. A alimentação láctea padrão, né, o padrão ouro de alimentação é o leite da própria mãe, que no caso a mãe não vai amamentar de fato, mas a mãe consegue ordenhar, retirar o seu próprio leite para que ele seja administrado para o bebê através dessa via sondinha, né, via sonda. Agora, doutor, passado esse momento ali da incubadora, dos primeiros cuidados, né, e a recuperação deste bebê prematuro, ele passa, a partir desse momento da recuperação do acompanhamento médico, a ser uma criança normal, ou ainda assim vai exigir algum tipo de cuidado diferenciado após esse momento? Ele precisa de cuidado específico, né? O acompanhamento é um acompanhamento diferente, com foco no acompanhamento do desenvolvimento, que é um bebê de risco para atraso no neurodesenvolvimento, e com algum grau de chance ele precisa de alguma terapia adicional ao acompanhamento médico tradicional, né? A gente define como intervenção precoce. É aquele bebê que precisa de acompanhamento multidisciplinar, com equipe formada por fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, psicólogo, né, terapia nutricional, durante um período, principalmente quando é instituído no primeiro ano de vida, quando for necessário, né? Então, intervenção precoce, que inclui esse acompanhamento multidisciplinar, para minimizar essas possíveis sequelas associadas no primeiro ano de vida ainda, quando instituídos. E a partir daí essas sequelas elas podem deixar alguma situação diferente, já para uma idade mais avançada? A maior parte das sequelas elas são transitórias, assim, os atrasos motores, né? O bebê pode ter uma dificuldade, por exemplo, para sustentar o pescoço, para sentar, para andar. A maior parte é transitória e vai se dissolvendo ao longo dos primeiros 2, 3 anos de vida. Mas a prematuridade pode se associar a sequelas permanentes, né? Desde uma gravidade maior, como paralisia cerebral, né? Ou dificuldade de ganho de peso, né? Dificuldade de aprendizado. A prematuridade é um fator de risco para transtornos do comportamento, como autismo, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. É um conjunto de riscos que se associam ao bebê que nasce prematuro. Tem uma pergunta também que chega aqui, eu acho que o senhor já até respondeu ela. O doutor poderia explicar como devemos calcular a idade de um bebê prematuro, a diferença entre a idade cronológica e a idade corrigida? Isso. A idade cronológica ela é em relação à idade de nascimento do bebê, a data de nascimento. Mas para acompanhamento do bebê, o ideal é que ele seja acompanhado por essa outra idade que a gente define como idade corrigida. O que seria isso de fato, né? A gente vai descontar o tempo relacionado à prematuridade para acompanhamento do bebê. Para a gente dar um exemplo, o bebê que nasce no tempo normal, em relação ao desenvolvimento, ele sustenta o pescoço... Tempo normal são 40 semanas, 40 semanas. O normal é de 37 semanas até 41 semanas e 6 dias. Se ele nasce prematuro, a gente vai definir, por convenção, que o tempo normal seria com 40 semanas. O bebê que nasce no tempo normal, ele vai sustentar o pescoço, por exemplo, com 3 meses de idade. O bebê prematuro ele vai sustentar o pescoço com 3 meses de idade corrigida. Se ele nascer um período antes de 40 semanas, esse tempo vai ter que ser descontado até 40 semanas, que como se fosse, a gente definisse o nascimento do bebê com 40 semanas, para assim adicionar. Então o tempo dele é um pouco atrasado em relação ao tempo do bebê que nasceu no tempo normal. Doutor, uma pergunta que chega aqui, eu não sei se o senhor vai poder responder, embora o senhor é uma pessoa formada, conhecedor, e foi abençoado por Deus de ter o dom de cuidar de outro ser humano, né? A criança, quando nasce e começa a falar e tem dificuldade de falar, e passa 2, 3 anos, e ela tem a dificuldade de falar, isso tem possibilidade de normalmente ser corrigido ou é aconselhável procurar um fonoaudiólogo ou alguma especialidade? O atraso da fala é um dos atrasos, né, associados ao desenvolvimento. Ele pode ser um transtorno específico, né, que a gente chama de transtorno específico da linguagem, pode ser só uma linguagem, ou pode ser reflexo, por exemplo, de um atraso na audição e precisar de um acompanhamento auditivo específico, terapia com fonoaudiólogo, pode ser uma dificuldade para falar relacionada à dificuldade na articulação das palavras e não relacionada ao ouvir, ou desenvolvimento propriamente da fala.
e tem um transtorno de comportamento muito associado à dificuldade na fala, que é o autismo. Isso pode também ter alguma relação com o desnutrimento? A desnutrição é um fator que se relaciona ao atraso do desenvolvimento global, inclusive atraso na fala também. Quer dizer que a desnutrição ele pode causar também essa dificuldade? Pode. 12h35, até para a gente fazer mais uma rodada aqui de mensagens comerciais, e eu gostaria já no próximo bloco, doutor, a gente entrasse também a questão da prevenção, né? Falar um pouco dos fatos, né, que podem levar a essa prematuridade e também aos cuidados com a mãe, né, com a mulher nessa situação também. Então a gente vai para um próximo bloco, mas antes gostaria também que o Bejane trouxesse aí o recado dos nossos parceiros comerciais aqui na Globo. É verdade, a gente já falou da Paraibuna, a gente falou da churrascaria que nos patrocina, a Potência do Sul, a Interconstrutora, né, que ela é humanizadora, que ela constrói o apartamento para você, você não vai pagar a prestação enquanto você não mudar para ele, porque você está pagando aluguel, você não aguentaria pagar os dois. Então procura a Interconstrutora imediatamente no seu bairro, aqui no centro comercial da cidade, para você fazer a reserva do seu apartamento, sua casa própria, que é sua. Quem casa, quem casa. Quem casa, quer casa. É um ditado correto esse. O aluguel é um dinheiro que vai e não volta nunca mais, né? E também a promoção que existe, que o nosso amigo Gustavo vai dar para você, a dica novamente, para você só poder aí usar, né, aquilo que te proíbe dirigir. Se você bebe, não dirige. Vamos trazer também, é claro, a promoção da Thiagos Distribuidora. E você que participa conosco diariamente através do Facebook e também do WhatsApp vai mandar a sua mensagem. O número do WhatsApp você já sabe, mas sempre vale a pena repetir. Anote aí, 998150791. Manda sua mensagem, quero participar da promoção da Thiagos Distribuidora. Estaremos sorteando amanhã uma caixa de cerveja Heineken, a puro malte mais consumida no Brasil. Você vai ter 12 cervejas Heineken para o seu final de semana. E também uma cachaçinha mineira para você degustar realmente diferenciada. A melhor cachaça do Brasil, é claro, é produzida em Minas. Portanto, você terá este brinde da Thiagos Distribuidora. E é claro, se tiver 18 anos ou mais, participe à vontade. Se tiver 18 anos ou menos, deixe para uma próxima ocasião, um próximo brinde aqui da Rádio Globo. Você com menos de 18 anos não pode participar. De jeito nenhum. E se beber, é claro, não dirija. 12h38, voltamos já com Debates na Globo. É um instante só. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Rádio Globo. Para Paraibuna Embalagens, sustentabilidade possui um profundo significado na história e na vida da empresa. É o princípio maior da gestão dos negócios e um compromisso de longo prazo com acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e comunidades em que atuamos. Todos os meses, mais de 7 mil toneladas de apara são recicladas, preservando 150 mil árvores e gerando oportunidades de reinserção social e profissional, desde o catador de papel até o transportador. Paraibuna Embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Chegou a promoção Sabor que Vale Prêmios Café Evoluto. Concorra a 5 prêmios por semana e 3 carros 0 km. Compre R$10 em produtos Evoluto, cadastre o cupom fiscal no site promocafeevoluto.com.br e boa sorte. Promoção Sabor que Vale Prêmios Café Evoluto. Participe. Consulte regulamento completo e certificado de autorização Secap em promocafeevoluto.com.br. Premiação entregue em certificados em barras de ouro, com exceção da máquina de café Expresso Evoluto. Drogaria Silva apresenta Ômega 3. Prevenir é ainda melhor que remediar. O ômega 3 é um importante aliado da saúde. Em forma de cápsulas, ele auxilia na prevenção de diversas doenças, como as cardiovasculares, reumáticas, de pele e também a obesidade e diabetes. Além disso, contribui para a sua disposição e memória. Aproveite os benefícios do ômega 3. Visite a Drogaria Silva, Getúlio Vargas 597 e Oscar Vidal 157. Tem aí o Bahamas Week JK em Francisco Bernardino. Inauguração nesta terça, 9 da manhã, com ofertas que você nunca viu. É o Fest Inauguração com preços arrasadores. Bahamas Week JK. Inauguração terça, 9 da manhã.
Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeira. 3241-4800. Contabilidade Matoso, há 60 anos no mercado prestando ótimos serviços em contabilidade, organização e registro de empresas sociais individuais, declaração de imposto de renda, contratos sociais. Contabilidade Matoso, competência, transparência e tradição, desenvolvendo um trabalho sério e de comprometimento com nossos clientes com preços justos. Galeria Azarias Vilela, número 56, segundo andar, salas 13 e 14. Telefone 3228-7676. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Meio de 40, estamos de volta com Debates na Globo. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro. Eu sou Gustavo Fonseca e ao lado de Alberto Bejani. Hoje estaremos, ou melhor, estamos repercutindo o Novembro Roxo. Novembro Roxo, que é a atenção à prematuridade. Hoje estamos aqui com o Dr. Vitor Alvim, pediatra, neonatologista, ele que está trazendo aqui também os comentários e tirando as suas dúvidas. Bejane, um caso interessante que o Dr. Vitor Alvim vai poder comentar com a gente foi aqui do nosso companheiro de Rádio Globo Juiz de Fora, o Anderson Salgado, né, do departamento comercial, e que teve aí a sua filha, né, a Manunzinha, como um case, né, especial lá. Ela que acabou nascendo com 25 semanas, né, no Hospital Monte Sinai. E de acordo. 25 semanas. Justamente, que vem bem abaixo, né? Inclusive, eu acho que pode dizer assim. É um prematuro extremo. Dos casos que você falava que já começava a ter a questão da prematuridade, né? E a gente comenta assim, porque com muita alegria foi um caso que hoje a gente pode trazer com extrema felicidade pelo nosso colega e também pela competência da equipe que atendeu, realmente uma menina saudável, né, hoje em dia, que a gente tem o prazer de conviver aqui na rádio também, né, doutor? É uma condição importante, um caso de muito sucesso, né? Os bebês que nascem de idade gestacional de 23 semanas a 23 a 26, eles se situam numa zona definida como zona de penumbra, né? Nunca se sabe qual que vai ser a definição, assim, depende da própria maturação associada ao bebê. Então são os bebês de mais alto risco para morte e de evolução com sequela, né? A Manuela é um sucesso, né? Apesar de o tempo prolongado de internação. Quanto tempo ela foi internada? Me parece que foi em torno de 4 meses, eu não sei, o Antônio vai saber 4 melhor, meses, né? Mas quer dizer, 4 meses de internação. 4 meses se recuperando de ter adiantado o seu nascimento. De ter o nascimento adiantado, e hoje a gente sabe que ela tem, né, o desenvolvimento normal, né? Isso é um grande sucesso, de fato. Né? Que benção. Tem uma pergunta aqui também, dizendo, aproveitando a oportunidade para as mães que precisam marcar a data do parto, qual a melhor época para isso? Existe algum malefício se a data for agendada antes desse período? Essa é uma pergunta importante, né? Até um esclarecimento importante, né? O Brasil é o país com a taxa de cesariana mais alta do mundo, né? E tem um levantamento do final de 2011 e 2012 de um estudo Nascer no Brasil, que isso é um dos fatores até que coloca o Brasil como sendo um país de alta taxa de prematuridade. Isso é absurdamente falta de responsabilidade, né? Isso é uma condição que leva o Brasil a um índice alto de prematuridade, porque associa-se a que muitos partos agendados eles ocorram fora da época, né, fora da maturação adequada do bebê, e isso seja um aumento, né, de incentivo àquilo tudo que vem contra o que a gente pensa, né, de prevenção da prematuridade. Né, o parto cesáreo, quando ele for agendado, quando ele for feito de forma eletiva, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia ele recomenda que ele seja agendado para a idade gestacional de 39 semanas ou a partir de 39 semanas, né, que isso diminui a chance
de bebê precisar de ajuda logo após o nascimento e diminui a chance do bebê internar em UTI neonatal, mesmo nascendo no período adequado, mesmo sendo UTI. Doutor, com a sua experiência, né? Porque nós não temos essa experiência. Mas por que a maioria das mulheres escolhe a cesariana e não o parto normal? Assim, uma das falsas impressões é que o parto cesáreo seria uma proteção quanto a uma doença que chama asfixia neonatal, que isso é um sofrimento, né, pela falta de oxigenação do bebê, quando na verdade, se o parto vaginal ele tiver uma assistência, né, adequada, o bebê não tem esse risco. Então a cesárea não é uma proteção para o sofrimento do bebê, é uma falsa impressão gerada, né? O que é uma proteção é o parto ser bem assistido, com todo acompanhamento obstétrico durante o período do trabalho de parto e refletindo um pouco do acompanhamento pré-natal de qualidade também, que é uma defesa e é um fator que leva à diminuição da taxa de maturidade. Isso também, o parto normal, a mulher se recupera mais rapidamente ou a cesárea? A recuperação do parto normal ela é mais rápida, né? Ela é de menos risco, ela diminui, é um fator de diminuição da mortalidade materna, né? Que é uma associação que o Gustavo queria fazer também em relação às mães, né? Perfeito, porque a gente compreende que tão importante quanto todo o trâmite após o nascimento é o que vem antes, né? E o senhor citou bem aí também o pré-natal. Eu gostaria que o senhor comentasse para a gente poder até abordar desta maneira, né? Primeiramente, há alguma situação, algum procedimento da mulher para que ela possa evitar essas complicações e uma indesejável prematuridade? Sim, né, algumas condições, né, voltando um pouco atrás e já associando a pergunta, algumas condições levam, né, que são condições de indicação obstétrica, que o parto tem que ser cirúrgico, né? Então isso vai ser definido para o médico obstetra que faz o acompanhamento pré-natal, né? Em relação às condições, né, associadas à mulher que podem proteger, atuar nessa prevenção da prematuridade. A primeira atitude é iniciar o acompanhamento pré-natal. O número de consultas pré-natal, quanto maior, eles são protetores para a ocorrência do parto prematuro, né? A mulher tem uma assistência melhor, né, pelo Ministério da Saúde, adequada, que se tenha no mínimo 6 consultas durante todo o período pré-natal. Isso pode levar o médico a ter a certeza, ou a médica, de que a abertura ela é insuficiente para a saída do bebê? É dessa maneira que se vê isso para se fazer a cesariana ou outros casos também? Existem assim, já no pré-natal já podem ser definidas condições de risco para o bebê, né? Se a mãe tem alguma doença, diabetes gestacional ou hipertensão associada à gestação, são doenças que podem aumentar a chance, né? Elevam o risco do pré-natal, passa a ser um pré-natal de alto risco, e o pré-natal de alto risco ele pode gerar bebês, né, que sejam prematuros, né? Durante o acompanhamento pré-natal e na assistência ao trabalho de parto, aí a indicação obstétrica de definir a via do parto, né, que seja melhor para o conjunto mãe e bebê. Parece óbvio, mas eu acho que hoje em dia, ainda mais com o fluxo de informações e que muitas pessoas ignoram informações úteis para compartilhar ou prestar atenção em situações banais, e cada vez mais cedo, né, as mulheres e os meninas entrando também nessa vida sexual que vai, né, de fato aí poder gerar uma vida e gerar um novo indivíduo. Como, doutor, essa mulher pode se precaver de ter complicações no seu parto? Álcool, cigarro, por mais que seja óbvio, é zero? Como que é a situação? Algum tipo de alimentação? Em vias gerais, como os senhores orientam essas mulheres a ter uma gravidez saudável e esses homens a acompanhar suas pacientes? Os extremos de idade, né? Você falou gravidez de adolescência. Perfeito. Né? O extremo de idade, igual estar gestando com idade menor que 15 anos ou acima de 35 anos, já eleva o risco associado ao pré-natal. Né? Os vícios, né, tanto das drogas ditas lícitas quanto ilícitas, também aumenta esse risco, né? O álcool, em qualquer quantidade, ele é contraindicado durante o período pré-natal.
tabagismo também é recomendado que seja suspenso, está associado ao parto prematuro. Que aproveita essa suspensão e pare de vez, né? Exatamente. O uso do tabaco, né, está associado ao baixo peso ao nascer e à prematuridade. O uso das drogas ilícitas também, né, principalmente crack, cocaína, associado a parto prematuro, e são riscos, fatores de risco independente para atraso do desenvolvimento também, independente do bebê ser prematuro ou não. Eu estou falando do cigarro porque ontem, por coincidência, eu tive uma consulta e uma médica, ela disse com todas as letras, quem fuma, ele é um consumidor de uma droga que é nicotina, enfim, tudo aquilo que tem no cigarro. Mas quem está perto recebendo a fumaça, ele está recebendo pior do que aquele que está fumando, porque ele está recebendo aquilo que já passou por dentro de um ser humano e foi para fora para ele respirar. E isso é muito grave, porque até para você que está nos escutando, que é mãe e que fuma, você está jogando na cara do teu filho o pior do que você está jogando dentro de você. Seu filho vai ser mais prejudicado, pode ter aí uma enfisema pulmonar, pode ter aí uma doença gravíssima, e sem fumar, porque você está fumando e jogando essa porcaria na cara da criança, ou na cara do teu marido mesmo, ou você que é marido, na cara da tua esposa. Então eu acho que esse assunto que envolve criança, que o senhor é especializado, alerta também para isso que é comprado em qualquer lugar e a pessoa bota na boca e muitas vezes não sabe a consequência, a gravíssima consequência que ela está levando para o próximo. Perfeito. Doutor, outra informação acerca da saúde da mulher, no caso da prematuridade, existem alguns tipos de distúrbios, doenças, sequelas que podem vir a acontecer na mulher mediante ali aquela criança que nasceu de forma prematura? Não fico à vontade para responder de fato. Sim. Eu acredito que não. Assim, perfeito. O que é feito, né, para a mulher assim, né, que tem filho prematuro, né, é a assistência, é o acolhimento a esse ambiente, né, porque a mulher fica muito fragilizada. Até emocionalmente. Exatamente. O bebê prematuro, ele na maior parte das vezes ele é afastado da própria mãe, né? Então o contato direto é uma condição que existe pouco ou quase não existe logo após o nascimento. Então receber essa mulher de forma humanizada é um trabalho também praticado nas UTIs neonatais de boa qualidade. Doutor, o que a gente pode acompanhar de avanço tecnológico no tratamento, na atenção à saúde desses prematuros, né, desses nenéns, dessas crianças? Existem estudos? Como que está a tecnologia aplicada a esse tratamento? É muito diferente de tempos anteriores? Existe. A disciplina, né, neonatologia, ela vem se desenvolvendo cada vez mais, né? Porque tem-se ocorrência de bebês com nascimento, né, com prematuridade cada vez maior e com um peso de nascimento cada vez menor. Isso leva a que os trabalhos científicos sejam publicados em maior quantidade quanto mais o tempo passa, né? Em relação às tecnologias, né? É uma disciplina bastante tecnológica, depende de equipamentos, né? Ventiladores mecânicos, né? Que tem processamento cada vez melhor à medida que a engenharia clínica ela vai se desenvolvendo também, né? As próprias terapias disponíveis, né? As medicações, né? O uso de medicação, por exemplo, para ajudar na função pulmonar, ele tem feito com uma qualidade melhor, né? Isso aumenta a chance de sucesso dessa sobrevida e melhora no cuidado também do bebê. Até para aqueles que estão se perguntando agora, quando falo de prematuridade, a figura ali da incubadora, ela vem muito recente, até difundido na mídia, né? Novelas e filmes. Realmente, qual a função específica daquele espaço, o que ele vai fazer de diferente ali na vida? Ele realmente é uma extensão do útero, pode dizer assim? Como que funciona aquela situação? A incubadora é o leito do bebê prematuro, né? A função, né, básica, inicial, é que ele funcione como um leito,
né? Ele tem uma parede de acrílico, ela tem uma parede de acrílico, nas mais avançadas essa parede de acrílico ela é dupla e ela pode ter duas funções. Uma função muito importante que é de aquecer, então ajuda a manter a temperatura, é um ambiente termoneutro, vai funcionar como se fosse uma sauna. E para alguns grupos de bebê ela precisa ser aquecida e umidificada, ela fica como se fosse uma sauna propriamente, porque o bebê prematuro tem a imaturidade também da pele, a pele não é queratinizada, então tem muita perda de água através da pele transdérmica. Então essa umidificação do meio na primeira semana de vida para os bebês que nascem com menos de 1 quilo, ela é importante para evitar uma perda de peso exagerada para o bebê que já nasce com baixo peso. Nós vimos também no Fantástico, não é normal isso, mas aconteceu de uma criança, está na incubadora, ela com o pezinho, ela abriu, quer dizer, sem noção, abriu a incubadora e acabou caindo. Teve uma fratura de crânio. Esse é um risco. Eu cheguei a ver a reportagem, né? É um dos riscos que acontece, né? O risco de internação em um ambiente hospitalar. Existe risco de queda. Nos hospitais acreditados, essa defesa em relação à segurança do paciente. Eu trabalho também no hospital universitário, há um relato, assim, não sabemos se confirmado, porque no ambiente da UTI que essa criança nasceu, que não foi na cidade de Juiz de Fora, não tinha câmera para que pudesse se comprovar, mas há um relato da mãe que o bebê também caiu da incubadora. Isso é uma condição grave, né? Então trabalha-se muito também com o conceito de segurança do paciente e a segurança contra a queda. Juiz de Fora tem incubadora suficiente para o nascimento das crianças que nós temos aqui? Os leitos de UTI, eles estão assim, cada vez mais requisitados, né? Então assim, há uma deficiência em relação ao número de leitos de UTI na cidade, né? O que é um problema, né? Assim, verdade. Porque às vezes o parto prematuro, apesar das formas de se prevenir, ele acontece de forma inevitável e aí o bebê, né, fica com uma assistência inadequada, né? E aí pode ser até fatal. Pode ser até fatal. 12:56, quero agradecer desde já a presença do Dr. Vitor Alvim, com a sua especialidade na pediatria, também na neonatologia. Hoje trouxe aqui também informações para você, amigo ouvinte, sobre o Novembro Roxo. E atenção à prematuridade dos bebês. A prematuridade, é claro que tem que ser cada vez mais visada para que os nossos bebês, o nosso futuro seja garantido. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio Globo. Uma excelente tarde. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês aí todos. Tá certo, Bejane. Antes de chegarmos ao final do programa, gostaria também de mandar um recado para você, ouvinte da Rádio Globo, porque neste sábado tem um plantão especial da Semana de Vantagens da Unimed. Aproveita a promoção, tá? A loja da Unimed estará aberta das 8 da manhã até o meio-dia. São descontos de até 20%. Isso mesmo, 20%. Você vai à loja, vai conversar com os consultores, uma semana de vantagens Unimed total para você, descontos imperdíveis, como eu disse, até 20%. Você vai aproveitar esta promoção, é a semana especial de vantagens da Unimed neste sábado, plantão especial para você que está ligado na Rádio Globo Juiz de Fora, não vai deixar de aproveitar esta oportunidade. Bejane, muito obrigado mais uma vez por sua companhia. Esse foi o Debate na Globo de hoje. É nossa obrigação, nós estávamos aqui do meio-dia a 1 no Debate Globo. Obrigado a você que está nos ouvindo, outros tantos nos assistindo. E sabemos muito bem da importância do que foi explanado aqui pelo Dr. Vitor a respeito dos bebês, a respeito de bebê prematuro, a respeito por que temos mais cirurgias, né, do nascimento, ou seja, cesariana, né, muita gente não sabe, cesariana vem de César, né, da época romana, então por isso que é cesariana. E a história não vamos contar porque não tem tempo, mas um dia a gente vai ter tempo para contar isso. E um abraço a vocês, uma boa tarde. E para todos que ficaram ligados, este foi o Debates da Globo de hoje. Esse programa estará disponível na íntegra através do Facebook da Rádio Globo Juiz de Fora e também através do nosso YouTube. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta ao meio-dia. Estaremos conversando sobre a MP do Programa de Emprego do Governo Federal, Programa Verde e Amarelo. Vamos trazer informações para, é claro, utilidade do nosso ouvinte,
daquele que acompanha a Rádio Globo no quesito criação de emprego, Bejane. Nossos sentimentos para a família da Fabiana, de 44 anos, que ontem, lamentavelmente, foi vítima de uma bala, eu não vou falar perdida não, uma bala irresponsável no centro da cidade de Juiz de Fora. Agradeço mais uma vez ao Dr. Vitor, agradeço a técnica de Leandro Carvalho. Este foi o Debates na Globo de hoje. Retornamos amanhã ao meio-dia. A todos uma excelente tarde. Tchau, tchau. De segunda a sexta, na hora do almoço,